Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa transmissão de todos os dias às 7h30 da noite. Para quem não me conhece, eu sou a Paola Tucunduva, especialista em empreendedorismo e gestão de negócios. A cada semana eu trago um tema relevante para as pequenas e médias empresas brasileiras. Então você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa semana nós vamos falar sobre legislação trabalhista. Assunto que está em pauta, com as propostas de mudanças. Charles está chegando aqui no Periscope, seja bem-vindo. Obrigada pelo coração, vocês sabem que eu sempre me animo mais quando vocês dão likes, corações, comentários. Então, você que está chegando, manda um oi aí para mim, manda um like, um coração, compartilha com um amigo se você está interessado nesse tema, legislação trabalhista. E claro que essa primeira transmissão de hoje eu preciso falar um pouco nas propostas para mudança dessa legislação trabalhista, certo? Um assunto que tem sido polêmico, muito discutido, mas muito importante para o empreendedor da pequena e média empresa. A gente precisa conhecer o que está acontecendo, quais são os riscos e as oportunidades. Então vamos lá, vai chegando, vai falando um oi, vai falando uma boa noite, me conta da onde você está me assistindo e quais são as suas dúvidas sobre o tema dessa semana, legislação trabalhista. Legal? Pode trazer várias dúvidas. O tema hoje são as mudanças, ok? Dessa nova proposta da legislação trabalhista, mas ao longo dos dias eu vou trazer outros aspectos importantes da legislação trabalhista que o empreendedor precisa conhecer. Quero deixar claro que eu não sou advogada, ok? Então eu não sou a maior especialista nesse assunto. Aí talvez você se pergunte, e por que você sabe deste assunto? Primeiro, porque sempre entendi que como empreendedora é minha responsabilidade entender o básico sobre legislação trabalhista. Por quê? A falta desse conhecimento pode impactar negativamente o meu negócio. Além disso, quando eu me formei em administração de empresas, uma das matérias era a questão jurídica e abordava a legislação trabalhista. Então eu comecei a aprender muito cedo sobre esse assunto. E em terceiro lugar, eu sempre gostei de acompanhar de perto. Ao longo dos anos, a gente chegou a ter 150 colaboradores. Então, claro que nós tivemos reclamações trabalhistas. Eram poucas ao longo dos anos, mas existiam reclamações trabalhistas. E eu sempre fiz questão de acompanhar todas as audiências. Eu participava pessoalmente representando a empresa junto com um advogado, claro, tá certo? Hoje em dia, meu marido, que inclusive é advogado, ele é que cuida disso, mas até há uns 5, 8 anos atrás, eu acompanhava todas as audiências. Então, aprendi muito em cada uma das audiências, aprendi na prática, muito do que eu vou falar aqui essa semana. E claro que hoje, para esse assunto, falar sobre a nova legislação, eu fui estudar um pouco. Por quê? Porque tudo isso vai impactar todos nós da pequena e média empresa. Então, vamos lá, vamos às mudanças. Vou trazer aqui uma ideia, assim, uma noção sobre cada uma das mudanças, ou não vou dizer que são todas, mas eu listei 12 mudanças que, segundo meus estudos, são mudanças impactantes e importantes. Boa noite, Adriano, tudo bem? Que bom que você também sempre fez esse acompanhamento da legislação trabalhista, que é um assunto tão importante, não é mesmo? Quando a gente cuida de perto, a gente entende. Quando o risco acontece por falha nossa, a gente, às vezes, por desconhecer a legislação, acaba tomando decisões dentro da empresa errada. E algumas vezes, infelizmente, é má fé de muitos advogados e, infelizmente, o nosso sistema da justiça do trabalho, ele costumava ser um pouco tendencioso. Esperamos que as coisas estejam mudando, mas realmente existem casos que as pessoas reclamam e o empregador fez tudo direito. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas mudanças importantes. A primeira delas, rescisão contratual.
Hoje, na legislação que está vigente atualmente, quando você manda um funcionário embora que tem mais de 1 ano de casa, você é obrigado a fazer a homologação dessa audiência, dessa demissão, dessa rescisão, ou no sindicato ou no próprio Ministério do Trabalho. Você pode escolher um ou outro. Segundo as minhas informações, na nova legislação, a partir de agora, uma vez isso aprovado e implementado, será retirada a necessidade da homologação da rescisão, ok? E segundo, outro ponto interessante, jornada 12/36. Eles abrem a possibilidade de você negociar e fazer um contrato de uma jornada 12/36, porque parece que eles entendem que quem trabalha 12/36 vai trabalhar em média 176 horas por mês, enquanto que os colaboradores que trabalham no regime tradicional de 44 horas por semana trabalham 196 horas. Então parece que agora vai existir a possibilidade de você utilizar esse formato. Claro que provavelmente você vai ter que seguir algumas exigências e alguns passos para isso. Outro ponto interessante, banco de horas. O banco de horas você tem que homologar, atualmente você tem que homologar no sindicato. Parece que com a nova legislação, o banco de horas, que é a compensação. Um dia o trabalhador tem que ficar 1 hora a mais, e aí em vez de você pagar isso como hora extra, você compensa num outro horário que você pode dispensá-lo. Então parece que isso vai passar a ser permitido, mas você vai ter que fazer a compensação dentro do mês. Não dá para fazer aquele banco de horas eterno que só vai aumentando o crédito. Tem que zerar isso mês a mês, mas isso já é uma coisa bacana. Gilmara chegando por aqui, obrigada pelo carinho, corações, likes. Por quê? Vamos pegar o exemplo de lavanderia, que é um exemplo que eu conheço bastante. Tem às vezes alguma época, por exemplo, dias muito chuvosos, mais frios, aumenta muito o volume de serviço da lavanderia. E aí às vezes você precisa que a sua passadeira fique até um pouco mais tarde para ela dar conta de fazer todo o trabalho. E em contrapartida, um dia no meio de um feriado, que é um dia de trabalho normal, é um dia de pouquíssimo movimento. Então, de repente, você pode compensar e dispensar a pessoa 1 hora mais cedo, e aí com isso você não tem que pagar hora extra. Então, é uma oportunidade importante aí para nós. Precisamos ver os detalhes de como isso vai ser implementado, todas as regras envolvendo, mas são pontos importantes. Trabalho intermitente, pago por hora. O que é trabalho intermitente? Quer dizer que você pode ter algumas pessoas que trabalhem poucas horas por dia ou quando você precisar. Então, e você vai pagar, é como se fosse um freelancer, mas ele passa a ser um colaborador registrado na sua empresa. Então, essa aí é uma oportunidade nova. A nossa legislação, ela era muito rígida. É uma das poucas legislações no mundo que tem esse nível de rigidez. Fala do Carmo, seja bem-vinda, obrigada pelo carinho, boa noite. Vamos lá. Tempo de trabalho, o tempo que a pessoa vai almoçar e no momento em que ela chega e vai embora, aquela hora de trocar de roupa quando precisa usar o uniforme, vamos dizer, em alguns casos exigia-se, pelo menos nessa parte da troca de roupa, que a pessoa batesse o cartão de ponto antes de entrar para o vestiário. A partir de agora, uma vez esta nova legislação sendo aprovada, isso passa a não computar mais como horário de trabalho. Então a pessoa tem que chegar um pouco antes, tem que se arrumar, ela tem que estar pronta para trabalhar, aí sim ela vai bater o ponto e começar a sua jornada. Legal? Ações trabalhistas, parece que eles estão querendo começar a apertar um pouco para o lado do trabalhador, porque infelizmente hoje em dia o trabalhador contrata um advogado, faz uma reclamação, e aí às vezes é uma reclamação mentirosa, que ele acaba perdendo e não tem que pagar nada por isso, porque é considerado uma pessoa
eu não sei que palavra usar, mas vamos dizer assim, menos privilegiada. E muitas vezes não é o caso, né? Boa noite. Com relação à jornada de trabalho, vai ser mesmo de 12 horas? Greco, não. A jornada de trabalho vai manter 44 horas por semana. Parece que vai poder chegar a 12 horas, mas na semana vai continuar não podendo passar de 44 horas. O que vai ser possível vamos dizer, negociar. Em alguns casos, você vai procurar um emprego e esse trabalhador acha interessante a possibilidade de contratar com 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Mas isso vai ser feito antes da sua contratação e acertado só se você aceitar. Então, se eu tenho um cargo na minha lavanderia que eu vejo que vale a pena e que eu preciso de alguém trabalhando 12 horas por 36, significa que a pessoa vai trabalhar 12 e folgar 36 horas, ok? Segundo, eu falei agora há pouco no início dessa transmissão, segundo os especialistas, isso é uma vantagem para o trabalhador, porque ao longo do mês o trabalhador vai trabalhar 176 horas versus 196 horas de quem trabalha às 44 horas por semana, ok? Ficou entendido? Então não existe uma jornada de todos os dias de 12 horas, isso não. O que existe é talvez a possibilidade com um banco de horas, de você chegar até 12 horas ou negociar o 12 por 36, que são 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso. Em relação à contribuição sindical, um outro ponto importante, ela deixa de ser obrigatória. Infelizmente, a gente sabe que hoje em dia existe a indústria do sindicato. Pessoas que às vezes nunca trabalharam na vida e que vivem com muita mordomia, com muito dinheiro, às custas de cada trabalhador brasileiro. Isso é um absurdo e a gente tem ouvido aí casos horrorosos. Infelizmente, eu pessoalmente conheço alguns casos e sei que essas coisas que estão sendo faladas são verdadeiras. Acordos individuais. Então, a partir de agora, o acordo feito entre a empresa com o colaborador, ela passa a ter valor, mas claro que você vai ter que seguir regras e registrar esse acordo, ok? Além disso, é importante lembrar, gente, nenhum trabalhador é obrigado a aceitar. Eu tenho um cargo, eu ofereço um trabalho, aceita quem quer, eu não vou obrigar ninguém. Então nós temos que parar com esse negócio de protecionismo, porque os nossos trabalhadores não são pobres coitados. Cada trabalhador tem toda a liberdade para dizer: não quero esse trabalho, muito obrigado, vou arrumar outro, não é mesmo? Então é isso que nós precisamos começar a entender. Tempo parcial, você vai poder contratar a pessoa por uma jornada menor de trabalho, que vai poder ser ou 30 horas por semana, então uma jornada um pouco menor, claro que o ganho é proporcional a isso. E aí nesse caso não pode ter hora extra de jeito nenhum. Ou você contrata por 26 horas por semana, podendo pagar até 6 horas como hora adicional, hora extra. Legal? O acordo prevalece sobre a lei. Se existe um acordo seguindo as regras, vai prevalecer a lei. O tempo de deslocamento não conta. Em algumas situações, o tempo que o trabalhador levava para sair da sua casa e chegar na sua empresa era contado como hora trabalhada, e agora parece que com essa nova legislação isso acaba. E cessa a obrigatoriedade da sindicalização. Então, os colaboradores não são mais obrigados a ter um sindicato, e aí nesses casos, provavelmente é que não vai precisar pagar aquela contribuição que é descontada do salário de todos os trabalhadores brasileiros hoje. Estamos aí começando a semana com muito entusiasmo, coisa boa do Carmo, Adriano, Gilmara. Conta pra mim, manda suas dúvidas sobre esse tema, legislação trabalhista, ok? Empreendedor, você tem colaboradores
Se você tem colaboradores, é importante que você conheça um pouco da legislação trabalhista, ok? Existem, por exemplo, multas se você tem um colaborador trabalhando na sua empresa sem registro. Então tem uma série de vamos dizer assim, multas e riscos envolvidos, por isso que é tão importante a gente conhecer a legislação. Talvez você esteja aí me assistindo e falando assim, mas eu não tenho problema com reclamação trabalhista, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu diria que não. Na verdade, você precisa sim ter conhecimento para garantir que você nunca vai ter, porque você seguindo as regras, você não vai ter esse tipo de problema. Então, eu vou continuar nas próximas lives dessa semana falando sobre esse tema legislação trabalhista, o que você precisa fazer para evitar problemas, porque a gente sabe que podem ser coisas muito desagradáveis e pior, envolver importância significativa. Uma reclamação trabalhista pode colocar uma empresa pequena numa situação financeira muito difícil. Existem reclamações de valores muito altos. Então é importante você conhecer e nós vamos falar então sobre isso essa semana. E você sabe que o meu conteúdo fica muito melhor quando você manda a sua dúvida e a sua pergunta. Aí eu vou estudar, eu vou pesquisar e vou trazer um conteúdo relevante para você. Legal? Adorei contar com a presença de vocês. Achei poucos likes e poucos corações. Gilmara, cadê seu baby? Ele não tá aqui ajudando, mandando aquelas carinhas aqui no Facebook? Manda para mim likes, corações, compartilha essa transmissão se você gosta do meu conteúdo. Agradeço de coração. Ai, que delícia que os corações começam a subir na minha tela colorida, fica alegre, obrigada pelo carinho. Então essa semana vamos falar sobre legislação trabalhista e se você tem outros assuntos que te preocupam, que você gostaria de entender mais, pode mandar para mim através do comentário, ou aqui no Periscope, ou lá no Facebook. Você pode mandar uma mensagem em inbox, eu leio todas as mensagens e respondo pessoalmente todas as mensagens. Então, aproveitem enquanto eu ainda dou conta de responder todas as mensagens. Acho muito gostoso conhecer um pouco mais do histórico de cada um de vocês. Legal? Gente, obrigada pelo carinho. A gente se encontra então amanhã às 7h30 da noite. Obrigado pelos corações, likes. Beijão, bom descanso e até amanhã!